tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 25 de novembro de 2019, uma segunda-feira, e estamos iniciando mais uma tertúlia. O verbete de hoje é de número 5043. Ele contém 4 páginas, 48 logias e 11 máximos. O título é Ceticismo Multidimensional, da especialidade Mental Somatologia, e vai ser aqui apresentado pelo verbetógrafo estreante, professor Fábio Ferrari. Professor Fábio é natural de São Paulo. Ele também é graduado em psicologia, especialista em metodologia e didática do ensino superior, voluntário da Conscienciologia desde 1991, docente da Conscienciologia desde 2000 e tenepsista desde 2005. Definologia. O ceticismo multidimensional é a atitude de colocar em dúvida as certezas pessoais diante dos fatos e parafatos, mantendo a condição de questionamento sadio em relação às autovivências intra- ou extrafísicas, evitando a estratificação das verdades em dogmas ou em temas inquestionáveis ou inabordáveis. Na pensenologia, nós chamamos atenção para o holopensene pessoal da criticidade, o holopensene pessoal da mental somaticidade, o holopensene pessoal da racionalidade, os criticopensenes, a criticopensenidade, os falaciopensenes, a falaciopensenidade. Já na fatologia, destacamos o ceticismo multidimensional, o posicionamento ceticista otimista cosmoético, as armadilhas lógicas, os raciocínios errados com aparência de verdadeiros, a refutação radical contrária a qualquer verdade, o ceticismo transformado em dogmatismo, em virtude da disposição do espírito humano de ir de um extremo ao outro, os questionadores dos dogmas considerados hereges, o posicionamento materialista preconceituoso em relação ao parapsiquismo e o abertismo às neoideias. Já na seção parafatologia, chamamos atenção para os paraquestionamentos às consciências, a assunção do parapsiquismo pessoal, a experiência de quase-morte, EQM, efetuando a mudança de paradigma pessoal do experimentador, e as inspirações extrafísicas tratadas com criticidade. Vale destacar que nessa divisão detalhismo deste verbete consta 22 logias. Agora, na divisão acabativa, mais especificamente a remissiologia, traz uma série de verbetes para que o leitor ou leitora possa ampliar o nível de associação de ideias. Dentre eles, nós destacamos os seguintes: abertismo parapsíquico, antidoutrinação, descrenciologia, pesquisador conscienciológico, pesquisador independente e princípio da descrença. Agora, a fim de dar destaque a uma determinada ideia, a frase enfática desse verbete traz o seguinte conteúdo: o ceticismo multidimensional é expresso no autoposicionamento questionador das autovivências e autoexperiências parapsíquicas, para além da crença dogmática e paradigma materialista. Agora, a fim de promover uma reflexão mais aprofundada, a seção questionologia traz as seguintes questões. Você, leitor ou leitora, já utiliza o ceticismo multidimensional nas autovivências? Quais ganhos evolutivos vem obtendo com tal postura? Agora, para todo pesquisador ou pesquisadora que queira aprofundar os assuntos abordados aqui neste verbete, a bibliografia específica conta com 6 referências. E para ter uma visão de conjunto de maneira sintética, a equipe da Enciclosapiens elaborou a mega-análise a partir dos seguintes tópicos: questionamento, criticidade, antidogmática, dessacralização, autoposicionamento, materialismo, racionalidade, intelectualidade, parapsiquismo, cientificidade, abertismo, autovivência, flexibilidade, compreensão, reflexão,
descrenciologia, mentalsomatologia, autopesquisologia, extrafisicologia e parapercepciologia. Bom, professor Fábio, parabéns por essa estreia, parabéns pelo verbete. Obrigado. E é de praxe sempre a gente solicitar ao verbetógrafo que inicialmente coloque os motivos ou razões que levaram a escrever sobre o tema do verbete em questão. Você poderia colocar para a gente? Sim, sim, claro. Então, o meu interesse inicial nesse assunto, ele começou mais ou menos ali entre 2002 e 2003, eu não tenho agora a data precisa, mas foi numa daquelas pré-tertúlias do professor Valdo, que ele fazia ali no refeitório, aqui no CAEC, e numa daquelas conversas ele falou assim, aquela história, quem foi quem no passado, né? E ele fez uma menção naquela época que eu teria tido uma retrovida na Grécia como filósofo cético, entende? Então isso foi uma abordagem que ele fez ali naquela ocasião. Então, quando ele falou aquilo, eu nunca tinha parado até então para estudar o processo do ceticismo. Assim, eu tinha lido sobre filosofia de forma geral, mas nada assim, nunca tinha me debruçado assim como um foco de trabalho mais intenso. Mas quando ele falou aquilo, eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, né? Eu falei, pô, já que ele está falando isso, eu senti aquela ressonância com a energia, porque não é simplesmente a pessoa também falar isso e você acreditar. Mas você sente ali na vivência aquela ressonância e fala, tem alguma lógica, tem um sentido isso. Então, a partir desse processo, da minha parapercepção no momento, né, dessa ressonância com as energias que foram criadas naquele campo que foi instalado, no momento que ele falou aquilo, foi interessante porque ele estava olhando para mim e ele começou a fazer aquela exteriorização de energia e o rosto dele começou a transfigurar. E a feição dele mudou. Entende? Então, assim, eu não sei exatamente o que era aquilo, mas eu tive a impressão que ele estava... Isso é uma hipótese, tá, lógico, mas eu tive a impressão que ele estava acessando uma personalidade minha do passado, entende? Pela transfiguração que houve ali, no momento foi a primeira ideia que me veio. Mas ele não falou nome, não falou nada, a época, não falou nome, só falou que era Grécia, filosofia e ligado ao processo do ceticismo. Então, assim, a partir daí, na época eu lembro que eu fui para o Lociclo, aí comecei a olhar, fuçar o material, peguei os dicionários e comecei a ler bastante sobre o que era o ceticismo, como que era a forma dos caras pensarem. Então, naquela época eu já estava assim, com a ideia de aprofundar. E esse material ficou, né, eu fui coletando muito material, depois eu deixei isso guardado um tempo, mas eu me senti assim que eu tinha que retribuir esse conhecimento e também em face dessa informação que me foi passada. Né? Porque eu pensei, por que ele passou aquilo? Porque não foi por acaso. Né? Então, assim, basicamente a minha ideia de estudar esse assunto é em decorrência da necessidade de um aprofundamento da autopesquisa, aí levando em consideração a questão seriexológica também, mas também uma questão de retribuição de uma informação que eu tive acesso. Né? Eu acho que seria, eu não me sentiria bem de ter acesso a essa informação, simplesmente passar a vida e não compartilhar isso com outras pessoas. É interessante essa casuística que você está trazendo, porque muitos aqui de nós, né, com esses anos todos em contato com o Valdo, a gente sabia que o Valdo, principalmente nesse assunto, ele não trazia uma informação de maneira leviana, né? Em nenhum outro assunto, mas nesse, então, ele tinha uma cautela muito grande. E se ele colocou isso até de uma maneira, né, um pouco até pública, né, era porque tinha um objetivo, tinha uma razão de ser. Exato. E se a gente vê hoje, inclusive, conforme aí for a sua pesquisa, o desenvolvimento dela, mais do que nunca, a gente está vendo a necessidade de um ceticismo racional, mental, somático, cosmoético, nessa era da informação, com fake news, principalmente. Né? O fake news hoje é um dos grandes problemas do mundo, afetando a vida de várias pessoas, e muito vamos dizer assim, desse alastramento do fake news é devido aos receptores, que não têm um ceticismo, uma criticidade relacionada a isso. Exato. Não, sem dúvida. Hoje, há uma pertinência muito grande essa retomada do ceticismo. Exatamente. Hoje a gente vê até nos debates, né, políticos, ideológicos, você vê que a tendência do extremismo para um lado ou para o outro
sem uma postura, muitas vezes, cética, que poderia ajudar, né? Então, o cara, ele se identifica com uma determinada linha, então ele abraça 100% aquilo e não critica mais nada. Ou ele se identifica com a outra linha e vai para o outro lado, né? Então, essa tendência do ser humano de ir para um extremo ou outro, até que é comentado aqui na fatologia, que a gente vai estar analisando, porque a postura mental somática, ela é justamente você evitar esses extremos que muitas vezes tem uma base psicossomática, né? Que o extremo leva o cara para um lado ou para o outro, e às vezes você vai ver o fundo que fez aquela atitude nele, é uma base, um fundo de energia emocional que está movendo a consciência de um lado para o outro, entendeu? E o que você está falando do extremo hoje, ele se manifesta na polarização, né? A polarização hoje é justamente uma das manifestações desse extremismo. Exato. Só pode um lado ou outro lado. E se você está de um determinado lado, isso implica, na concepção extremista, que você está contra o outro lado. Exatamente. Então, ou se você, e ainda tem uma faceta pior, se você não é daquele lado, você só pode ser do outro. Não, exatamente. Como se existisse apenas duas posições possíveis. E qual que é o problema disso, lógico? O problema é que isso acaba abafando o debate, porque as pessoas elas acabam deixando de expor as opiniões. Você hoje, por exemplo, compartilha uma notícia favorável, vamos supor, a um político, as pessoas elas acham que você está concordando 100% com aquele político. Com tudo que ele está falando. Ou você compartilha com outro, às vezes do outro extremo, uma pessoa, não, ele é daquele outro lado, entende? Então, o que acontece? As pessoas, muitas vezes, elas ficam omissas. Então, elas falam, para não criar confusão, eu não falo mais nada, entendeu? Então, aí morre o debate e acaba a polêmica, acaba o debate, o processo intelectual. E a possibilidade de haver um consenso ou, pelo menos, alguma noção melhor da verdade relativa de ponta. Porque a verdade relativa de ponta, ela também vai sendo construída justamente nos contrapontos. Exato. Que é um pouco vem da antiguidade, aquela ideia da dialética, né? Uhum. Você tem a tese, antítese e síntese. E Exatamente. esse processo continua, porque a síntese é uma nova tese. Exatamente. E também vai ter a sua antítese e uma nova síntese. E aí vai havendo um burilamento do ponto de vista mental somático, intelectual, de posicionamentos. Você vai fazendo um contraponto, né? Contraponto. E aí você vai fazendo esse burilamento. Esse ajuste, né? É um ajuste mental somático. Mas vamos começar então aqui com as questões, já lhe passo, tá? Vamos começar com as questões aqui dos teletertulianos, e aí já eu abro aqui também para o pessoal. Já está fervilhando, já tem gente aqui, ó, querendo para o debate. Vamos ver, né? Eu só peço para que não haja ataque abaixo da cintura, nem do pescoço para cima, tá certo? A gente já veio preparado. Nem dedo no olho, por favor, não. Então, vamos tentar manter as regras mínimas aqui. A gente já veio preparado, vamos lá. Ele já está com um certo colete, as coisas todas, né? O Fábio, eu conheço o Fábio desde 1991, quando ele chegou. Porque a gente se encontrou na hora que ele estava chegando, literalmente entrando no IPC. A primeira pessoa com quem ele falou no IPC fui eu, né? Então, é muito sincrônico estar aqui hoje, e para mim é uma alegria muito grande, porque o Fábio considera assim como um irmão, né? E eu estou muito feliz aqui pelo verbete estar nesse momento aqui, que é importante, né? Dentro da holobiografia, de estar aí como verbetógrafo. E o Fábio, por que eu estou falando isso? Ele é um dos caras, dentro da Conscienciologia, que mais valoriza o debate, que quer o debate e quer ir para o bom debate. Então, isso é muito importante. É um dos caras que está com a gente lá na Ideágora, nos casos parapsíquicos. Né? Uhum. Bom, Porto Alegre, Exemplologia, página 3. Poderias comentar a exemplologia? Bom, exemplologia, o ceticismo multidimensional básico, afinizado ao paradigma consciencial, que ocorre durante o estado da vigília física ordinária. E o ceticismo multidimensional avançado, afinizado ao paradigma consciencial, que pode ocorrer em outros estados conscienciais ou dimensões. Basicamente, essa ideia aí seria o seguinte: você tem um ceticismo que é mais ligado ao estado da vigília física, quando a gente está com os veículos coincidentes, a tua vida do dia a dia, e você tem um ceticismo que ele é mais ligado à condição dos estados alterados de consciência, né? Então, por exemplo, você está projetado, você tem uma experiência projetada, aí você sai lá, você tem certeza que aquilo é uma projeção, você está sonhando,
Então, isso é um questionamento, você já está fora da vigília física, entende? Ou você está num curso de campo, por exemplo, você tem uma experiência parapsíquica, aquilo ali é real, aquilo é sua imaginação, como é que é? Isso é a aplicação do ceticismo a uma experiência parapsíquica, diferente de quando você aplica o processo cético à vigília física ordinária, né? Quando você está com os veículos coincidentes e analisando fatos do dia a dia. A ideia básica seria essa. Perfeito. Agora, questões vindas de Curitiba, Paraná. Filosofia, página 1, primeira linha. Quais eram os sinais de ceticismo nos filósofos pré-socráticos, sofistas e socráticos? E em quais aspectos eles se aproximavam do nosso princípio da descrença? Olha, esse processo da filosofia antiga, né, os céticos antigos, toda a base ali era o que chamava zetética. Então é o seguinte, a zetética é uma palavra que ela quer dizer investigação, né? Então esses filósofos, eles tinham uma ideia assim que ia contra aquela condição do conhecimento que está estratificado, que eram considerados os dogmáticos. O camarada que chegava, ou a pessoa que chegava, olha, eu conheço isso, mas essa verdade não muda mais. Essa verdade está imutável. É o processo do dogma. Então, todos esses caras do ceticismo, estou assim fazendo mais uma síntese, né? Porque aí tem uma série de derivações. Mas o holopensene básico aí que a gente vê é que eles tinham esse processo da investigação, ou seja, não está suficiente. O que eu sei hoje não está suficiente. O que tem mais? Entendeu? Então, eles tinham esse processo que levava para frente. Entendeu? Interessante isso que você está trazendo, fazendo essa contextualização. A gente percebe que eles foram necessários, até como precursores, tanto para a questão do princípio da descrença, aí tem uma ligação direta, conforme a pergunta, mas eles foram os precursores para que criasse um ambiente favorável para futuramente ter a ciência. Exato. Porque a ciência justamente vai trabalhar com isso, quer dizer, você tem que ter certos métodos e certas variáveis para comprovar uma determinada convicção, para admitir uma determinada convicção Exato. ou afirmação, não é? Exatamente. Não. Eles é que, se não fossem eles, já não teria um campo, um terreno para que futuramente você tivesse até o processo da ciência mais sério. Né? Sem dúvida. A própria ciência, ela tem embutida nela um holopensene, ele tem a filosofia do ceticismo. Né? A pessoa, muitas vezes, o cientista às vezes não estudou aquilo, mas está lá, nas próprias ações do cientista. Tem um exemplo claro disso, recente da ciência, da epistemologia, quer dizer, da filosofia da ciência, que bate com o ceticismo, que é o da falseabilidade, né? O princípio da falseabilidade. Como é que é o nome do filósofo? É o Karl Popper. Então, o Popper, se você pensar na questão da falseabilidade, está relacionada justamente a isso. Sim, né? Sim. Um pouco. Então, é essa base. Agora, o que a gente vê mesmo dessa filosofia que você está se referindo, dessa época, né? Tem dois que destacaram bastante, que foi o Pirro de e Elis. o Sexto Empírico, né? Exato. São os dois mais sérios aí. O Pirro de Elis é considerado o fundador, assim, oficial, né, do ceticismo, né? Muito embora você não tenha nada, ele não deixou nada escrito, né? É só o que falaram. Né? Só o que falaram. Inclusive ele era amigo do Alexandre o Grande, né? Então é de casa. Essa personalidade. Ele é de casa. Bom, fatologia, página 1, segunda linha. Poderia nos elencar alguma das armadilhas lógicas nas quais podemos cair e como podemos nos precaver dessas arapucas? As armadilhas lógicas. Sim, por exemplo, você vê às vezes dentro da ciência, você tem às vezes aquele cara, o cientista materialista, que ele cria uma série de argumentações para dizer que o parapsiquismo não existe. Entendeu? Então, por exemplo, ele vai lá, ele analisa o cérebro da pessoa, aí ele administra algum determinado processo químico, alguma droga, e vê que a pessoa teve uma sensação de leveza, de flutuação. Aí ele conclui, não, a experiência fora do corpo, na verdade, ela é um processo meramente físico, entende? Estimulada a partir da estimulação de um processo dos neurônios cerebral. Então, quer dizer, isso, na minha opinião, na minha forma de ver, ele entra numa armadilha lógica, que é você fazer uma inferência a partir de uma condição de causa e efeito, só que ela está equivocada, entendeu? Então, é mais fácil você explicar
as coisas a partir do paradigma materialista, porque está tudo visível, está tudo à mão. Né? Para você explicar a realidade através da questão multidimensional, isso gera muito mais esforço do pesquisador, principalmente se ele não é um sensitivo, né? Ou se ele não tem um processo parapsíquico, isso vai ter muito mais trabalho. Então é mais fácil você manter ali a questão materialista. Então eu tô entendendo que isso tem relação com essa questão da armadilha lógica aí que está escrita aí. Perfeito. Códigologia, página 2, primeira linha. De que forma podemos aplicar o código pessoal de cosmoética na análise dos fatos e parafatos? Pois é, aí o código pessoal de cosmoética é você procurar estar sempre vendo a questão da lucidez, entende? Então, assim, você, como a gente falou, a questão da lucidez e da honestidade. Então, você tem uma experiência, você vai ver, aquilo ali foi um sonho, aquilo foi imaginação, aquilo é uma projeção, né? Citando aqui um caso da projeção, que a gente estuda bastante. Então, a pessoa está lá, às vezes a gente vê esses debates, em grupos de debates, até na internet, a pessoa fala, olha, eu saí do corpo e me vi em tal local. Mas aí a gente pode questionar, aquilo ali foi realmente uma projeção, aquilo foi um sonho lúcido, aquilo foi um processo de imaginação, o que é aquela experiência de fato, né? Então, como que a pessoa vai ver, como que ela vai aplicar a cosmoética dela, nesse processo dos parafatos? Ela vê e primeiro fazer um autoexame crítico, né? Fazer uma autoavaliação crítica isenta. Olha, realmente, eu tenho segurança para falar que essa experiência foi uma experiência parapsíquica ou foi uma projeção? Aí ela vai analisar isso daí, entendeu? Se ela não tem segurança, ela deve falar assim, olha, eu acho, há uma probabilidade que seja isso, mas eu não tenho 100% de certeza, entende? É a sinceridade no grau de convicção, né? A pessoa não forçar também os resultados, forçar a barra. Exatamente. Acho que entra muito nisso. Aquela questão da tendenciosidade. Então, a pessoa querer já, por exemplo, tem esse outro lado, né? Ela quer dizer que aquilo foi um fato, um parafato, aquilo foi um efeito de um fenômeno parapsíquico. Exatamente. E muitas vezes ela não tem dados que confirmem isso e ela meio que força a barra. Então, já começou a ser anticosmoético, porque não há uma transparência, uma sinceridade. E o outro ponto também, aí já é um caso mais extremo e também mais evidente, é quando você tem aquele sensitivo, um médium, por exemplo, que muitas vezes ele é autêntico, tem os fenômenos reais, os parafenômenos, só que nem sempre aquilo acontece. E muitas vezes, como ele está associando com certo show, ele acaba forjando em determinadas ocasiões o fenômeno. Quer dizer, é um falso fenômeno. Sim. Apesar de que muitas vezes aquilo é verdadeiro. Tá? E aí é mais evidente ainda o processo da anticosmoética. Você quer comentar em cima disso? Queria... Tá ligado? Tá. Fábio, parabéns. Quando você me falou desse verbete a primeira vez, eu já tinha me encantado. Eu acho que a gente precisa falar mais de ceticismo aqui dentro, falar o tempo todo. E é nessa linha de raciocínio eu queria acrescentar e te perguntar também, como a gente sabe se nós estamos efetivamente sendo dogmáticas ou ceticistas dentro do nosso próprio estudo? Vamos pegar aqui o caso da conscienciologia. A gente estuda a necessidade da intelecção, do raciocínio, da crítica bem profunda. Mas como eu sei se mesmo estudando tudo isso, com todo o conhecimento que eu sei, e que eu tenho, que nós temos, né, a grande maioria aqui, a gente não está incorrendo em riscos de ser dogmático versus ceticista? Então, Fabiana, não tem uma garantia para isso, tá? Então, assim, a primeira coisa, você não recebe o fato de você estudar o ceticismo, você não recebe um atestado vitalício de cético cosmoético multidimensional. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que é um processo de vigilância constante. Eu estou falando assim, analisando a minha autopesquisa nisso aí também. Qualquer pessoa ela está sujeita a entrar num processo de uma afirmação, muitas vezes dogmática, entendeu? Então, isso é um processo do ser humano, entende? A gente está sujeito a isso. Uhum. Eu acho que até a gente se tornar serenões e consciências mais evoluídas, a gente está sujeito a isso. Porque o processo, que eu vejo assim, o processo do ceticismo multidimensional, cosmoético, vamos colocar dessa forma, ele tem relação com um processo também de maturidade consciencial, né, mais integrada,
e com processo de domínio da mental somática, né? Então, na verdade, aqui está todo mundo em trainee, né? Sim. Tá todo mundo em treinamento, eu entendo dessa forma, a gente está em treinamento e se esforçando. Então, eu penso que essa sua pergunta aí, ela é muito assim, é da pessoa manter essa vigilância e ela analisar quais são as intenções dela naquele determinado momento, entendeu? Eu tenho qual é a minha intenção? É convencer? Se você está com uma intenção de convencimento, muitas vezes você pode estar caindo numa postura dogmática e mais autoritária, está te levando para isso aí, para esse lado, né? Tá. Você respondeu muito bem, aí a maturidade, o desejo assistencial versus, né, o anticonvencimento. Legal, obrigado. Okay. Continuando aqui. Agora uma questão vinda diretamente de Lisboa, Portugal. Parafatologia, página 2, terceira linha. Poderia comentar sobre o item a influência do ceticismo esterilizante, psibloqueador, sobre o sensitivo durante os experimentos parapsíquicos? Tá, isso aí é o seguinte, tem aqueles casos, essa questão do psibloqueador, ela está exposta ali nos 700 experimentos da Conscienciologia, o professor Valdo escreveu sobre isso, que a condição é basicamente a seguinte, tem aqueles pesquisadores céticos, né, com base, a maioria das vezes, materialistas, e eles vão investigar um sensitivo, um parapsíquico. Só que a presença dele acaba esterilizando o fenômeno, entendeu? Por quê? Porque ele já vai torcendo contra aquela situação. Ele tem energia. Ele tem energia. E ele torce contra, inconscientemente, muitas vezes, ele já vai torcendo contra o sensitivo. A gente sabe que esses fenômenos de parapsiquismo, eles precisam de uma atmosfera, um holopensene favorável, né, para aquilo acontecer. Então, muitas vezes, o cara que realmente ele é sensitivo, autêntico, ele não consegue ter o fenômeno naquele momento, entendeu? A gente tem um caso muito interessante, eu vi uma entrevista do Uri Geller, aquele sensitivo, né, de... Israelense? Israelense, eu acho. É israelense? Ele é israelense. Então desculpe. Pensei que fosse iraniano. O Uri Geller, eu vi uma entrevista ali num talk show desses, tipo um Jô Soares, mas um programa fora do Brasil, acho que americano. E ele foi lá, diante ali da situação, ele não conseguiu fazer nada ali, entendeu? Porque, às vezes, a situação ali contra, né, aquela pressão holopensênica, o cara fica bloqueado. Mas ele é fajuto. Às vezes não é, entendeu? Às vezes ele simplesmente, o holopensene ali não está favorável. Às vezes tem alguém que está ali que está com essa energia do psi, que a gente está falando aí, bloqueador. Está bloqueando a atividade parapsíquica da outra pessoa. Entende? Agora uma questão vinda de Ribeirão Preto, São Paulo. Sindromologia, página 3, primeira linha. Quais são as relações entre a síndrome da hipomnésia e o ceticismo multidimensional? Isso aí seria o seguinte, a gente fala que a hipomnésia, nesse caso, a pessoa não lembra que ela é consciex, que ela foi consciex, né? Todo mundo aqui já foi consciex. Então, a ideia dessa questão aí seria mais ligada àquele pesquisador, que a gente está falando do pesquisador materialista, que ele acha que ele é consci, ele é soma, ele é corpo. Então, ele tem uma hipomnésia em relação ao passado dele. Ele esqueceu que ele é consciência multidimensional. Entende? Então, isso acaba influenciando. Por exemplo, se não tivesse hipomnésia, não teria nem esses testes para ver se existe ou não a multidimensionalidade. A pessoa estaria lembrando, não, eu fui consciex, entendeu? Eu tive curso intermissivo ou não, mas eu já vivi antes, eu dessomei, ressomei. Como a gente não se lembra, quer dizer, muitas pessoas não se lembram, acaba gerando esse processo do restringimento consciencial, né? Mais uma questão. Pode-se afirmar que quem pratica o ceticismo multidimensional é uma consciência livre pensadora? Esse aí é um tema que eu gosto. Eu acho que sim, né? Eu acho que o ceticismo multidimensional, ele caminha para a pessoa ser livre pensador, sim. Concordo com essa abordagem, né? Porque para você atestar o processo multidimensional, primeiro que você tem que ter experiência pessoal. Né? Você tem que ter a sua experiência. Se você for depender só de leitura, você vai ver argumentos prós e contras para tudo isso. Né? Você vai ter gente a favor do processo
multidimensional, gente contra, aí entra a ciência dizendo que não tem nada além da vida física, aí tem os cientistas mais abertos que falam que tem. Então, se você não tem experiência pessoal, não tem essa condição de ter mais liberdade na pesquisa, fica mais difícil, né? Com certeza. É uma condição necessária o ceticismo. Né? Vamos lá? Parabéns aí, Fábio. Muito bom o verbete. Vai dar um debate até o final aí, que não querer que acabe, né? A minha pergunta está lá na página 2, na neosinapsologia. As neossinapses formadas a partir das experiências energético-parapsíquica multidimensional. O que você pode falar? Está onde aqui? Em qual item? Na neosinapsologia, na página 2. Página 2, lá no meio, quase... Tá, as neossinapses formadas a partir das experiências energético-parapsíquicas multidimensionais. Não, é isso. A ideia é assim, que quando você começa a ter experiência com energia, né? Sentir mobilização de energia, sentir estado vibracional, exteriorização de energia, banho energético, para-banho energético, e qualquer processo multidimensional aí, você começa a mudar suas neossinapses, começa a ter neossinapses, né? Até então, as suas vivências eram intrafísicas, né? É aquilo, eu acordo, escovo o dente, eu vou para a escola, tal. E depois você começa a ver, não, peraí, tem energia, é um outro universo, tem outra dimensão, tem consciência, começa a criar neossinapses. Você já não tem mais o mesmo modelo ou paradigma para avaliar, é outro paradigma que você vai usar. Agora, depois dessa resposta, você poderia falar um pouquinho de cada item da numerologia, também na página 2, aí na sequência, logo depois da neossinapsologia. Você diz aqui a conduta mental somática e numerologia. Isso. Tá. A conduta mental somática, né? Então tem relação total com esse processo aí, né, do ceticismo. A conduta descrenciológica, conduta questionadora, conduta racional, conduta reflexiva, conduta pesquisística e a conduta flexível, né? Então, a questão da flexibilidade é justamente para a pessoa evitar aquela condição do conhecimento engessado, que a pessoa entra ali e não consegue sair daquela abordagem, né? Então, tudo isso aqui tá alinhado, né? O questionamento, ele é uma espécie de um workout, é uma malhação do mental soma, né? Quando você começa a questionar, você está ali fazendo um aquecimento mental somático. Onde não tem questionamento, a tendência é o processo mental somático ficar estratificado, né? Estagnado. Agora aqui na fatologia, na terceira linha, na quarta linha, eu achei interessante como você colocou a atitude fenomenológica de colocar os fatos entre parênteses. Isso é da filosofia, da fenomenologia e do ceticismo. É você estar sempre deixando as coisas entre parênteses, sempre avaliando, será que é isso, será que não é? É o questionamento, né? Postura do questionamento. E isso serve para tudo, não estou falando disso só para a experiência parapsíquica. Por exemplo, você conhece uma pessoa, você forma muitas vezes uma opinião sobre aquela pessoa. Mas será que essa opinião está correta? Entende? Então... E tem um ponto interessante também, que eu acho que a gente tem que debater mais na Conscienciologia. As pessoas falam, a gente fala muito da experiência, né? Mas a própria experiência, ela pode estar distorcida. Então, a pessoa ela tem que utilizar a experiência juntamente com a racionalidade. Lógico. Então, esse é o grande ponto, porque às vezes, por exemplo, o Swedenborg, ele teve a experiência com Jesus. Você cita aqui até a síndrome de Swedenborg. Ele vai falar, não, é a minha experiência. Só que a experiência dele está distorcida. E muitas vezes, por uma questão até de nível de desenvolvimento parapsíquico, a sua experiência ela fica limitada. Então, você tem que trabalhar com a experiência, quer dizer, condição, deixar bem claro isso, condição necessária, sem a qual não é possível você ter uma convicção adequada. Contudo, junto com essa experiência, você tem que ter um grau de racionalidade adequado. Sem dúvida. E aí que vem a autocrítica. Claro, sem dúvida, porque a experiência ela não existe num vazio, a experiência ela existe aí é que tá. Num contexto holossomático, entende? Então você está com o teu holossoma presente
conectado multidimensionalmente e você está julgando aquilo que você está tendo. Isso, né? Para isso você precisa de parâmetros, conceitos, princípios, que já são abstrações e que você vai ajustando com o passar do tempo. Exato. Mas isso acho que é um ponto importante. É só nesses 2 pontos. E sobre a conduta mental somática, Fábio, é exatamente isso que eu queria perguntar. O que é exatamente a conduta mental somática? Eu tenho a experiência e eu tenho a reflexão sobre a experiência, mas eu preciso de outras coisas, outros pilares e outros itens que me alavanquem efetivamente uma conduta mental somática. Então, é o nível de criticidade, discernimento, os parâmetros que o Losch seguido traz, que eu acho importantíssimos, né? Então, existem outros atributos que compõem essa conduta mental somática. Sim. Né? Então, eu queria que se falasse mais. Essa conduta mental somática, na verdade, isso aí é uma síntese, mas isso é um complexo, como você bem viu aí, né? Então, assim, uma série de fatores fazem parte dessa conduta mental somática. Entra o questionamento, reflexão, tudo isso. E muitas vezes você não é autossuficiente para julgar um fato ou um parafato, entende? Então você precisa recorrer, às vezes, a outras pessoas, outras opiniões, ou outros pesquisadores, ou leituras, ou a um laboratório que você vai, seja lá, o amparador, seja lá o que for. Então, assim, a gente entender também que a gente não tem uma autossuficiência total dentro dessa condição de conduta mental somática, entende? Isso é um feedback importante, porque se a gente analisa o feedback associado a todos esses atributos, eu vou ter uma visão mais ampliada. Então, a conduta mental somática, ela não é só adstrita à minha pessoa, ela também é adstrita à necessidade ou o fato de eu coletar as informações, os feedbacks e dar valor para aquilo. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, porque o processo de... Aí a gente pode até entrar nessa questão de verdade, né? Mas, por exemplo, a questão da verdade, ela não é um processo só pessoal, né? Quando você vai avaliar, vai trazer uma ideia original, aquilo ali não é, por exemplo, a projeção, aquilo não é uma ideia do professor Valdo. Aquilo ali é um processo de consenso, envolvendo milhares de consciências a partir de uma observação dentro de uma cosmovisão maior, entende? Então, não é um processo pessoal, de opinião pessoal, é diferente. Isso dentro da filosofia. Não, tá ligado. Existe uma condição aí que é essa questão da atitude mental somática, da conduta mental somática, do descarte de possibilidades. Por exemplo, eu tive uma dor de barriga. Ok, eu posso ter tido uma intoxicação, eu posso ter tido ali algum processo de oclusão intestinal, né, algum sintoma. Ok, vamos descartar as possibilidades. Eu me lembro várias vezes do professor Valdo Vindal, primeiro ver, né, a questão intrafísica aí para poder, depois descartou isso, ok, passa para outra hipótese, que é a hipótese bioenergética, parapsíquica. Mas uma outra condição disso são os percentuais de participação. Porque mesmo numa sinalética eu posso ter algo exacerbado por um processo... Uma coisa única, né? Mas exatamente, eu posso ter ali uma gastrite que se manifestou através de uma interação energética. Isso. Sim. Né? Que você já tinha uma predisposição, existe um rastro físico, mas foi o somatório com esses aspectos. Foi potencializado, né, e assim, levado a um nível, digamos, de percepção maior, né? Tem um verbete do Valdo que trata um pouco disso, que você está trazendo, que é o concausa. Que é justamente, porque é a causa conjunta, concausa. A questão, acho que essa questão aí que eu trouxe é importante. É sempre assim, a gente está com o holossoma, não perder isso de vista. A gente não está de mental soma puro, entendeu? Ou só de parapsiquismo atuante. Você está de holossoma. Então, aí vendo todas as variáveis. Entende? Essa sensação, será que ela é fome? Entende? É alguma coisa que eu comi que está dando uma alteração isso é química. muito comum. Né? Assim, a gente confunde sentimentos, imagina outra percepção. Tem gente, por exemplo, que confunde fome com tristeza. Né? Então, é comum isso. Exato. Né? Agora, o que eu queria perguntar para você, ainda na neossinapsologia ali, o segundo item, o último também, as neossinapses construídas a partir da leitura de temas parapsíquicos. Como é que isso ajuda no desenvolvimento do parapsiquismo e na saída da dúvida a respeito do parapsiquismo? Isso ajuda muito. Eu lembro que quando teve um período lá na década de 90 que eu tive várias projeções, assim, sequências, né?
Praticamente todo dia eu chegava da escola, ia descansar um pouco e tinha projeção. Eu, analisando isso depois, né, eu vi que aquilo ali era projeção patrocinada. Essa é a minha hipótese, não era autossuficiente nessa forma de sair do corpo. Mas, assim, o que na minha opinião, contribuiu para esse fenômeno, e eu entender aquilo ali, foi porque naquele mesmo período eu estava lendo muito sobre projeção. Entende? Saturação mental. Você lembra a técnica da saturação mental? E naquela época eu estava lendo aqueles livros do Robert Monroe, o Projeções da Consciência, do professor Valdo, Silvan Mudon. Então, era um período de imersão, entende? Intelectual também, e aquilo ali acabou criando um ambiente, uma atmosfera, um holopensene, que os amparadores conseguiram atuar, entende? Então, muitas dessas experiências aí, para a pessoa ter, ela precisa criar um holopensene favorável, entendeu? A coisa não vem do nada. Isso tem muito da relação teoria e prática, que muitas vezes você vai adquirir primeiro a teoria. Então, por exemplo, a maioria de nós, pelo menos de maneira consciente, não tem uma experiência direta com o serenão. Apesar de que, conceitualmente, já consegue apreender o que significa ser serenão. Isso já predispõe para uma eventual experiência com o serenão. Que caso não tivesse esse aspecto conceitual, prévio, que a teoria propiciou, talvez a pessoa, passando por uma experiência relacionada ao serenão, ela não conseguisse identificar ou classificar dessa maneira. Sem dúvida. Se perderia. Não é? E eu acho que soma com aquela primeira fala do João, dessa questão, né, do processo empírico, né, e a gente estava falando, e também com o que a Fabiana trouxe. Porque veja só, se a gente pegar até Nostradamus, né, como a parte conceitual é importante junto com a parte empírica. Nas centúrias do Nostradamus, tem uma lá que é clássica, que acho que muita gente aqui já viu, das previsões dele, que ele fala de um pássaro de ferro soltando ovos de fogo. Né? Você faz a leitura, óbvio, que é o quê? Um avião de guerra, né? Um caça, provavelmente, soltando míssil. Mas ali ilustra bem, eu acho que esse exemplo ele é bem significativo, porque ilustra bem a limitação conceitual. Porque não existia naquela época o conceito de avião. Exato. Então, o que era similar? Similar é um pássaro, porque o avião parece um pássaro. Tanto é que nós falamos de asa do avião, porque asa, a metáfora com a asa de um pássaro, de uma ave. Então, você vê como o processo conceitual limitava, porque ele não conseguia dar um nome adequado, apesar de que hoje a gente traduz. E provavelmente o que ele viu, né, ele fala lá do avião, se eu não me engano, aparece um negócio de focinho de porco e tal, e você vê aquela máscara, né, com oxigênio que o piloto tem e tal. Então isso é interessante para a gente ver como a experiência, ela também depende muito do arcabouço conceitual, racional, que a pessoa tem até aquele ponto. Sim, não é? Até para ela compreender melhor aquilo. Para ela compreender aquela vivência. Isso é interessante, e também tem uma outra questão que eu vejo assim, as pessoas elas funcionam diferente, né? Então, tem gente que é mais do empirismo, a pessoa ela vai, eu vou para uma prática parapsíquica e tal, e tem pessoas que funcionam mais também a partir de um processo de estudo primeiro, e depois ela vai mergulhando. Isso às vezes é a questão do jeitão da pessoa, como a gente diz, entendeu? Não é que um está certo ou está errado. Às vezes aquilo é o jeito da pessoa, entendeu? Tem gente que gosta mais de entrar, mergulhar mais teoricamente, e depois aquilo ali predispõe uma condição intelectual para ela e energética para ela começar a vivenciar os processos, entende? Agora, ela não pode também entrar naquele extremo de ficar só no processo do, como se diz, do racionalismo, que fica... Cai no outro extremo e aí não tem vivência... É o teoricão. O teoricão. Aí. Vamos lá, Ior. Fábio, na segunda página, na efetividade, você escreve o efeito do autoquestionamento na mudança do paradigma pessoal. Você acha que ceticismo multidimensional é sempre semente de quebrar paradigma pessoal? O ceticismo multidimensional ele pode predispor essa quebra do paradigma pessoal, entende? Eu não digo assim que sempre ele vai fazer isso, mas ele pode ser um caminho. Porque como o ceticismo é um processo de questionamento constante, então a tendência é a pessoa
Tem um mosquitinho aqui. A tendência é a pessoa, quando ela começa a questionar mais, ela ter esse processo do questionamento, da quebra do paradigma. Mas entendeu? nesse momento nós temos já um holopensene que existe, né? E com esse questionamento, esse é um início de quebrar um paradigma pessoal. Não Mas é? você está falando do holopensene da pessoa mesmo. Sim, você escreve aqui do paradigma pessoal, né? Então esse é dele. Ele pode ajudar, sim, nessa quebra do paradigma, né? É porque esse questionamento ele pode ser também autoquestionamento. No sentido da pessoa questionar suas ideias, suas convicções. Sim, sem dúvida. E é muito importante no ceticismo a noção de autofalibilidade, quer dizer, nós falhamos. Exato. Então eu tenho certas ideias, certas convicções, mas eu tenho que partir do princípio que uma boa parte delas pode ser falha. Então, é essa noção de autofalibilidade que o ceticismo em alto nível permite, porque também é focado em si, a ideia da autocriticidade, é o que o fanático não tem. Porque o fanático, uma das caracterizações do fanático é que ele não tem espaço para dúvida. Ele não admite a dúvida. Exato. Por isso que o fanático ele quer destruir quem tem uma posição diferente, porque essa posição diferente é uma ameaça àquela convicção dele. Então, esse é um problema. Ele duvida dos outros. Ele não duvida. O dele, ele sempre tem convicção. Então, ele está sempre questionando a convicção, ou, digamos assim, a ideia do outro. O do outro sempre está em dúvida. Mas isso aí tem isso. A dele é a certeza. O outro nunca está certo o que o outro pensa. Mas, Júlio, assim, eu estou falando fanático mesmo, tá? Até no nível do terrorismo. O que se tem hoje de estudo da personalidade do fanático, ele não duvida do outro, no sentido de, talvez e tal. Ele já considera que o outro está errado. O extremista, ele não tem dúvida em relação ao outro. Porque tem aquela pessoa que fica só, o cético, né? Também aquele cético que fica só questionando. Mas e aí, aonde você tirou isso? Ainda está questionando. Agora, o fanático, ele já afirma, você está errado. Se você não está pensando igual a mim, você está errado. Esses fanáticos, eu estou falando do nível extremo. Sim, tipo homem-bomba, mulher-bomba. Ele não tem dúvida. E ele não tem dúvida que você está errado, na concepção dele. Né? Então, esse é o problema. Queria aproveitar já estou aqui na vez. Duas perguntas, Fábio. Parabéns pelo verbete. E aí tem duas perguntas assim, até para clarear para mim. Na prática, qual é a diferença entre o ceticismo multidimensional e o ceticismo materialista? Essa é a primeira pergunta, que para mim não ficou bem claro. E a segunda pergunta é como é que você vê essa questão da pessoa dentro do ceticismo, no caso multidimensional, positivo, cosmoético, não cair dentro de um cientificismo. Porque pode ser tênue a diferença. Eu tenho algumas pessoas que a gente conhece que elas têm esse ceticismo, só que aquela coisa assim, sempre baseado na palavra da autoridade. Então ela não dá crédito para a experiência de ninguém, ela não admite que o outro possa ter tido uma experiência assim assada, e ela baseia todos os argumentos dela naquilo que já foi validado cientificamente, até principalmente dentro da ciência convencional. Então, como que a pessoa faz para ela não cair do ceticismo para o cientificismo? E a primeira pergunta é a diferença na prática entre o ceticismo materialista e o ceticismo multidimensional. Aí, Júlio, eu acho que a questão que a gente estava falando antes, que é o pesquisador independente, entendeu? A postura do pesquisador independente, ela é muito diferente de um pesquisador que fica muitas vezes preso a um processo, às vezes, da academia, ou seja lá, de uma pesquisa direcionada, entendeu? Ele é independente e justamente isso dá isenção para ele com as autoexperimentações também, entende? Então, tem aquelas pessoas assim que às vezes elas são, como a gente fala, citador de referência bibliográfica, entendeu? Então, você vai conversar com a pessoa, mas tem isso, fulano de tal diz aquilo. Ela não experimenta, ela não se permite experimentar. Tudo então, citação. Um pesquisador da UFRJ que chamou isso do pesquisador ventríloco. Ventríloco. Porque ele é um boneco de ventríloco, porque ele só fala pelos outros. Sim, exatamente. É o que eu só vive citando.
né? Isso é um cacoete, às vezes até acadêmico, né? Que você vê que até a escrita, não vou falar todo mundo, tá, gente? Não dá para generalizar essas coisas. Mas muitas vezes a escrita acadêmica, ela tem aquela sequência de referências, segundo fulano de tal, disse isso, então tudo é referenciado, tudo bem, mas e a minha opinião pessoal? E a minha experiência pessoal? Não conta, não é um conhecimento válido? Entende? Eu vejo isso como um cacoete acadêmico. Não, e o pior, isso é tão forte, principalmente nas áreas humanas, se você pega mestrado, doutorado, mas mesmo na graduação, que não é nem só a falta da experiência pessoal, que é dado como verdade se determinados autores, que são considerados os de referência para aquela banca, e aquilo é uma verdade. Se você, por algum motivo, questionar a validade daquelas teses, teorias de fundo, que são da base daqueles autores, você é o herege. Exatamente. Então, muito da universidade hoje, que aparentemente seria mais racional, muito pelo contrário, onde você vê um nível de fanatismo, muitas vezes até extremista, porque mistura com ideologia, mas não é só ideologia quando entra no aspecto político, tem um processo mesmo de crença. Você viu isso também na faculdade de psicologia, antigamente, então isso era muito forte, né? A gente no Rio de Janeiro, você na PUC, eu na UFRJ, em que um cara, se ele era de uma abordagem psicanalítica, o outro era cognitiva, um não olhava para a cara do outro. Quer dizer, era como se o cara fosse assim um vilão, Exatamente. algo totalmente um bandido. É uma coisa assim absurda. Quer dizer, você tinha que adotar, já começa aí. Eu já acho errado, vamos pegar o exemplo da psicologia. Sim. Eu posso falar sendo da psicologia. Que você tem que escolher uma abordagem como se fosse time de futebol. Uma linha. Eu me identifico. Não, você tem que ver aquela que dá resultado, que é Claro. científico, que tem comprovação. E que muitas vezes é um pedacinho de cada um, porque não é todo mundo, sem cair, né, naquela questão, uma coxa de retalho, mas uma integração com aquilo que funciona. Sim. É uma Não, e visão você, integralista. exatamente, você via bem isso. Eu lembro quando cheguei na faculdade, já começava, qual é a tua linha? Gente, eu estou no primeiro semestre, entendeu? Qual é a minha linha? Não, mas você tem que escolher por causa do teu orientador no final, da tua tese final, quer dizer, da tua monografia. Eu não conheço nada de psicologia, estou aterrissando. Então, você vê pessoas, muitas vezes, apressadas nesse processo. Condicionando. E outra coisa, fica muitas vezes com uma monovisão dentro de uma área, entendeu? Total. Isso reduz, é um reducionismo do conhecimento absurdo. Não tem ceticismo nenhum aí. Não tem. E outra coisa, perde a cosmovisão. É essa que eu vejo que é a questão séria, a perda da cosmovisão. E agora trazendo essa questão aqui para a gente também. Eu lembro de uma vez, que logo que eu cheguei na Conscienciologia, até trazendo uma experiência aqui, eu gostava muito daquele livro Projeções da Consciência, ainda gosto, né? Um livro muito, achei muito positivo do ponto de vista de você entender a projetabilidade, mas eu ficava lendo esse livro repetidamente, sabe? Assim, via o livro e ficava estudando ele muito. Eu lembro que uma vez eu fui lá na diretoria, o professor Valdo falou, você precisa ampliar a sua cultura. Quer dizer, eu não tinha falado com ele, mas ele pescou alguma coisa, quer dizer, daí caiu a ficha, eu falei, gente, eu estou repetindo uma leitura única, eu tenho que ampliar o leque, entendeu? E foi isso que ele fez com muita gente aqui, né? De incentivar o poliglotismo, né? A cultura geral. Das obras dele. E agora é uma pena a gente ver, às vezes, nas faculdades, justamente o contrário, né? O afunilamento que o cara fica dentro de uma área só. O que eu vejo, né? Eu até falava muito isso com os alunos, enquanto professor. Né? Perguntava qual é a sua linha, eu falava, eu sou desalinhado, para provocar. Até porque a gente tinha uma formação em psicologia, como tem uma formação em pedagogia, uma formação em filosofia, você não forma numa. Mas o grande problema nisso daí é tão sério que hoje tem um movimento que é psicologia baseada em evidências, a própria medicina baseada em evidências, que é na linha do ceticismo. É o ceticismo, uma manifestação do ceticismo. Quer dizer, cadê as evidências dentro disso? Então, a terapia tal funciona? Cadê as evidências? Entende? A gente tem que ter evidências que confirmem aquele conceito, aquele princípio, aquela metodologia. Esse é o ponto que eu acho que tem que trazer positivamente, sem os excessos, obviamente, como a gente já
você já abordou aqui várias vezes. Mas esse movimento do baseado em evidências, ele é muito sério, em qualquer linha. E é o que a gente deveria ter nas linhas de ciências de uma forma geral. Mas as ciências hoje, às vezes, estão até mais dogmáticas do que outras linhas de conhecimento. Exato. Isso aí que você falou é importante, porque, assim, essa questão do dogmatismo, quando a gente fala, às vezes a gente pensa que está falando só de religião. Não. E não é. A postura dogmática, ela pode estar em qualquer meio, entendeu? Pode estar dentro da filosofia, pode estar dentro da ciência. É a postura dogmática, entendeu? Justamente, então, postura dogmática. Eu lembro que uma vez tive um debate lá na faculdade, lá na PUC, há muito tempo. E eu falei, eu estava apresentando um trabalho, eu estava com uma abordagem diferente da outra pessoa que estava ali no meu grupo de trabalho. E eu falei assim, não, porque isso é um problema de dogma científico. E o cara, ele ficou, não, mas não existe dogma científico, sabe? Ficou assim, quer dizer, a pessoa ela não admite, ela já faz... ele estava sendo dogmático. Justamente, estava dizendo, não existe dogma científico. É o que mais tem, entendeu? Você vê cientistas com postura dogmática, entende? Eu tive num congresso em Brasília, de psicologia, onde eu fui assistir um debate. Então, o debate envolvia Vygotsky. Um cara na mesa falava assim, o meu Vygotsky é assim, 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 assim. Aí o outro falava, não, mas o meu Vygotsky era isso, usavam essa expressão. Cada um tinha sua interpretação, não queria abrir mão, e era um monólogo. Eu falei, gente, dá um Vygotsky para cada um, que aí vai ficar todo mundo feliz. Porque era assim. Eu achei aquilo um absurdo. E as pessoas ali adorando, todo mundo ali babando o ovo. Não é por aí. Por isso a questão do ceticismo, evidências, isso tudo é muito importante. Exatamente. Eu queria só ampliar um pouquinho isso também. Às vezes, dentro de uma própria linha, né, você trouxe o exemplo da psicologia, às vezes dentro da própria psicologia existem dentro daquela linha, existem metodologias diferentes. Então, nessa linha do exemplo de Vygotsky. Isso é natural. E eu não vejo saída. A ciência, cada linha, cada área da ciência tem objetos diferentes. Você não pode querer estudar a psique ou a sociologia com a visão da física. Esse foi o grande erro no início do processo de ter a física como modelo de ciência. Não dá. O que eu quis trazer também, você vai ter várias especialidades. Exato. Sim, mas o que eu quis trazer é que, às vezes, se faz necessário a mudança de metodologia dentro de uma própria linha. E isso é difícil de acontecer justamente porque a pessoa fica adstrita, aquilo se torna a base dela e aí não existe o salto, ou não existe análise fora daquela situação específica que está sendo analisada. Era isso que eu queria trazer. Eu tenho observado também que algumas abordagens assim dentro da própria psicologia, mais abertas, elas são abordagens mais integrativas. Então elas não ficam, elas vão integrando componentes assim que podem ajudar dentro das outras. Eu vejo que essa vai ser a tendência. A tendência é essa. Até uma teoria, a junção de teorias. Você queria falar, João? Dentro dessa questão do dogma da ciência, aqui na mitologia tu traz um monte de coisa, né? A objetividade científica. Isso é um dogma científico, a neutralidade, a isenção do cientista, a neutralidade, a objetividade. Exato. Né? A não, digamos, essa questão de quando ele coloca a objetividade, é como se ele abstraísse a subjetividade dele na participação da eleição do objeto de pesquisa. Exato. E como muitas vezes a pessoa fala em objetividade científica, é como se aquilo adquirisse um status de verdade inquestionável, entendeu? E um outro mito, né, de que a ciência vai explicar tudo. Né? Exato. E outra coisa, a gente não pode esquecer que a ciência ela é feita pela consciência, né? Então isso é óbvio, né? Mas assim, muitas vezes existe essa condição, né? O cara ele acha que a ciência ela adquire um status, né, de verdade independente, né? Independente de você como pesquisador. A ciência é uma convenção humana, né? Sim. No microfone. Não, ela tende à objetividade, a ser objetiva. Exatamente. Explica mais por que você trouxe o mito da objetividade, porque a ciência também é objetiva. Não, veja bem, ela é objetiva, mas a gente sempre tem que entender o seguinte, mesmo dentro da objetividade, existe a ciência ela tem um modelo de pesquisa. Então, por exemplo, o pesquisador ele pode ser falível. Entende? E tem outro aspecto. No caso, não é 100% objetivo, porque a energia do pesquisador influi. Exato. Nesse caso que eu estava falando lá, o cara vai testar um parapsíquico, um sensitivo.
Aí ele vai ver, não, eu estou totalmente objetivo. Ah, ele não tem fenômeno. Não, você já influiu com a sua energia, o Losch lembrou. Sua energia já influiu ali, entendeu? Então, eles não levam em conta a questão da energia. Isso é porque você escreve aqui, na verdade, da relativa da ciência e não a relatividade relativa ao ponto, no verpon. Qual o item aí? Essa é aqui na segunda página, lá em cima, terceira linha no fim. Os questionadores dos dogmas considerados hereges. As verdades relativas da ciência, você escreve. No final dessa linha. Ah, sim, as verdades relativas da ciência. Esse Sim. é o tema, né? Porque esse tema da verdade relativa, né, ele está totalmente ligado à questão do ceticismo, né? O ceticismo, ele é o antidogma, né? A postura cética é antidogma. Então, inevitavelmente, você começa a encarar tudo como uma verdade relativa, né? Agora, tem um paradoxo aí. Se você for ver, tem verdades que elas são praticamente absolutas. Por exemplo, a lei da gravidade, a probabilidade, né, que você vai largar essa caneta, que ela vai cair, ela é praticamente absoluta, né? Então, ou seja, é absoluta assim, é uma probabilidade tão alta que você não pode falar, olha, será que isso é relativo? Será que vai cair ou não vai cair? Entende? Ou, por exemplo, quando você fala na questão da ressoma e dessoma, isso é um negócio que todo mundo passa, isso não é tão relativo. Entende? Agora, enfim, aí é uma outra discussão, mas só para a gente trazer essa questão. E aí cairia também no paradoxo. Você afirmar toda a verdade relativa, essa afirmação então é relativa. Também é relativa. Ela passa a não ser. Exato. Mas se ela for, tem uma que é absoluta. Então, quer dizer, você não tem. Exato. Você não faz isso. Acho que são níveis diferentes. São níveis. Um é sobre a realidade, o outro é sobre abstrações. Mas só para fechar essa questão, o que eu vejo assim, é só importante ter essa condição que o conhecimento, ele tem níveis, as verdades têm níveis de probabilidade. E tipos de verdade. E tipos de verdade e níveis de probabilidade. Tem coisas que são muito, muito mais relativas e tem coisas que são menos, entende? Essa mesma lei da gravidade, ela pesa menos no extrafísico, né? Pesa até o... Né? Então, ou em outras dimensões ainda inexiste, Exato. né? Então ela é relativa nesse Agora, sentido. o item anterior a esse aí, ó, os questionadores dos dogmas como considerados hereges. Eu destaquei aqui para mim porque o argumento ad hominem, né? É herege, traidor, né? Sim, sim. Isso eu estava... Picareta. É verdade. O que você falou? Picareta. Picareta, sim. O cientista picareta, né? Eu escrevi isso aqui porque eu estava lendo num desses livros sobre ceticismo, de história, de filosofia. Eles falavam isso, que alguns céticos eram considerados hereges, entendeu? Justamente porque eles iam contra os dogmas. E o contra, às vezes, ele não estava nem falando que aquilo estava errado, ele estava só colocando o questionamento no sentido, será que é verdade? Porque você tem dois aspectos aí, né? Duas maneiras de você ir contra, né? Falar, ó, isso está errado por isso, isso e isso. Você já mostra, comprova que aquele dogma está errado. Mas você pode chegar e falar, olha, não temos informações suficientes para admitir que aquilo é com certeza verdadeiro. Mas também não tenho como dizer que não é. Isso também já é um questionamento, né? E muitas vezes é o herege só por colocar em dúvida. Não é nem por refutação, que aí é a diferença do questionamento e da refutação, né? Sim. Agora é tão engraçado que isso aí acaba se espalhando para outras áreas, né? Assim, eu vou trazer um exemplo, né? Que assim, eu estava questionando o Lula com um amigo meu do passado, e tu virou coxinha. Então, assim, eu virei herege, sabe? Eu virei herege, eu virei traidor. Exatamente isso, né? Justamente. Bom, pessoal, vamos só aqui rapidamente fazer umas divulgações de algumas atividades da Conscienciologia que nós vamos ter aí para frente. O primeiro deles, o CIAEC, está mais uma vez com o curso Teoria e Prática da Conscienciologia, TPC, aí as turmas de 2020. O objetivo desse curso é expor os conceitos essenciais da Conscienciologia e proporcionar aos alunos experimentos e práticas para a pesquisa de si mesmo, o autoconhecimento aprofundado, o parapsiquismo lúcido e a interassistência em prol da evolução consciencial. Tá? Então, nós vamos ter aí as turmas 9 e 10.
a turma 9 no primeiro semestre, começando no dia 14 de março, tá? E a segunda turma no segundo semestre, a turma 10, 15 de agosto, então, isso ambos no ano que vem. Então, vale a pena, para ter uma visão introdutória da Conscienciologia, o curso TPC, aqui pelo CIAEC. Mais informações, então, entrar em contato com o CIAEC. Vamos ter também o SCP-2. O SCP-2, ainda esse mês, agora 29 de novembro a 1º de dezembro, portanto, começando nessa sexta-feira, lá em Curitiba, SCP-2, com o EPICOM, professor Alexandre Fernandes. O professor Alexandre, que é de Portugal, vai estar aqui no Brasil para ser o EPICOM deste curso, o SCP-2, lá em Curitiba. 29, então, de novembro, 30 de novembro e 1º de dezembro. Curso SCP-2 pelo IIPC. Nós temos também o curso, deixa eu ver aqui na ordem, antes vamos ter o fórum, 15º Fórum da TENEPS e 12º Encontro Interassistencial de Tenepsistas, que vão ocorrer nos dias 13, 14 e 15 de dezembro. Então vale a pena aí o pessoal que queira aprofundar os estudos e pesquisas sobre TENEPS, este que é um evento já tradicional na Conscienciologia, vai ser o 15º Fórum da TENEPS e 12º Encontro Internacional de Tenepsistas. Ambos os eventos inseridos na 4ª Semana de Tenepsiologia, que vai de 6 a 12 de dezembro. Tá? Então, vale a pena aí. Isso é um evento organizado pela ICTeneps e pelo CIAEC. Ok? Esse fórum conta com transmissão online. Está muito interessante, são vários temas. TENEPS e parapsiquismo está dentro disso. Isso aqui é um dos cursos da semana, mas no fórum propriamente dito. TENEPS avançada e OFEX com Hernande Leite, histórico e homenagem Malo Balona. Nós vamos ter anticonflitividade, autorreabilitação e a TENEPS com a Inês Terezinha do Rego. Autoaprendizagem da anticonflitividade no início da TENEPS com Ana Marques Silva. E por aí vai. Vários outros participantes e temas. Nós vamos ter também o curso de campo Desperticidade, a 16ª edição desse curso, o curso Desperticidade. Você intermissivista tem interesse na autodesperticidade? Vai ter, então, é um curso que conta com um campo de autoposicionamento despertológico. Os EPICONs são Dulce Dal, Hernani Brito e Gisele Salles. Então, esse curso vai ocorrer aqui no CIAEC nos dias 27, 28 e 29 de dezembro. Então, final de ano aí para pensar na desperticidade, o curso, então, de campo Desperticidade. Ok? Aqui no CIAEC. A Consecutivos vai estar realizando também em dezembro o curso Resgates Grupocármicos, uma análise da obra Libertação, do Chico Xavier. Os professores são Débora Krippel, Jarbas Paranhos e Tatiana Lopes. Você já pensou como é feita a assistência ao mega assediador? A apresentação e análise crítica da obra, hipótese de retrovida dos personagens identificados na história, desmistificação do processo de assistência aos assediadores, equipex e estratégias de resgate extrafísicos na baratrosfera, ferramentas assistenciais e o papel da mini-peça, casuística da viragem do mega assediador. Então, fica aí a sugestão, resgates grupocármicos. Vamos ter também aqui no CIAEC o curso acoplamentário de dezembro. O tema vai ser TENEPS, nos dias 16 e 17 de dezembro. Os EPICONs são Adriana Lopes, Fernando Barbaresco e Yara Suassuna. Então, curso acoplamentário, quem tiver interesse, se organizar para participar aqui no CIAEC. Final de ano, então, com bastante atividade aqui. Já no ano que vem, nós vamos ter o curso Imersão em Ectoplasmia pela Ectolab, a sua 8ª edição, 22
20, 21 e 22 de março de 2020, aqui no Mabu Interlúdio. Então, curso Imersão em Ectoplasmia com a Ectolab. Vale a pena aí se organizar também para esta atividade. Nós vamos ter também pela Consecutivos a segunda noite de gala mnemônica. Vai ser em junho de 2020. É um experimento retrocognitivo grupal, onde os interessados em serexologia podem vivenciar um ambiente de tempos regressos. Embarque nessa viagem consciencial pelo universo das vidas passadas e permita-se uma experiência retrocognitiva inesquecível. Para mais informações, então, acessar aí o site da Consecutivos, segunda noite de gala mnemônica. E eu queria aproveitar e fazer um convite também. Nós, no ano que vem, em outubro do ano que vem, pela primeira vez estará sendo realizado o curso Balanço Existencial Europa. Vai ser nos dias 16, 17 e 18 de outubro, em Friedrichsdorf, que é colado com Frankfurt. O curso vai contar com uma série de professores que irão apresentar casuísticas, atividades, e é o curso que já há 18 anos é realizado no Brasil, onde a proposta é a pessoa fazer um verdadeiro balanço da sua vida, um inventário pessoal dos seus erros e acertos, conquistas e perdas, ganhos e retribuições, e a partir daí estabelecer um saldo evolutivo da sua vida, sobre os seus resultados, para que então possa elaborar um plano de ação. Então, se você quer fazer um pit stop, uma parada da sua vida para poder fazer um balanço geral, do ponto de vista evolutivo e principalmente do ponto de vista da sua proexis, e daí fazer um plano de ação para melhorar a sua performance, os seus resultados evolutivos, ainda nessa vida, este curso justamente vai ajudá-lo ou ajudá-la nesse sentido. E sendo pela primeira vez na Europa, a temática desse curso vai ser Reubex, Reurbanização Extrafísica. Então, é imperdível. A gente convoca aí todo mundo do Brasil, da Europa, dos diversos países. Esse curso está sendo organizado pela Apex em parceria com o grupo de voluntários residentes na Europa e no exterior de uma forma geral, pesquisadores da reurbanização extrafísica. Então, essa parceria está propiciando pela primeira vez um curso desse porte, que já é uma referência na Conscienciologia, ser realizado na Europa. Então, conto aí com vocês, nós vamos estar lá ano que vem em Friedrichsdorf, na Alemanha, 16, 17 e 18 de outubro. Foi fretado um hotel, exclusivamente o curso será de imersão. Fica aí o convite. Bom, retornando. Sim, Fábio, eu queria retornar ao mito da objetividade científica, né? Primeiro mito. Eu vejo que o teu verbete está diretamente ligado com algumas áreas e a ciência é uma delas, né? Eu vi até que você trouxe na remissiologia o item 9, o cientista murista, e aí eu queria que você me ajudasse a refletir no seguinte sentido: a objetividade ela é extremamente necessária. Tem um link direto com a prática, com o pragmatismo. Então, se eu entendi bem o que você trouxe antes, o cientista ele deixa de ser objetivo quando a base e o interesse da objetividade estão distorcidos. Ou seja, ele vai ser uma falsa objetividade. Ele vai continuar sendo objetivo, mas vai ser uma objetividade sem sentido. Ele vai provar algo que na realidade não é real. Usando o exemplo do parapsiquismo. Exatamente. É porque assim, você falou, você resumiu bem a questão. Dependendo do interesse daquele pesquisador, aquilo ali já pode estar comprometendo a objetividade daquela ciência, entendeu? Ou a objetividade daquele saber, vamos colocar assim. Okay. Entende? Então, por exemplo, se o interesse meu é refutar o parapsiquismo e dizer que só tudo é matéria, isso, as minhas atitudes, a forma como que eu conduzo a pesquisa, a própria seleção bibliográfica já está comprometida, entendeu? Porque eu já vou selecionar aqueles que vão falar aquilo que eu penso, entendeu? Então, é por isso que eu estou falando da objetividade. Talvez a questão aí fosse a objetividade do pesquisador, entendeu? Porque isso já está influenciando, entende? Como o Losch falou, na academia você tem os eleitos, ou seja, tem aquelas personalidades que são aprovadas, né? Ou que as pessoas batem palmas se você
fala, minha tese segue fulano de tal, entendeu? Então são os queridinhos da academia, entendeu? E tem aqueles também que são os marginais, né? Não, mas esse aí, você está citando esse cara, quem é esse cara? Né? Aí entra aí o argumento de autoridade. Mas quem é esse cara? Esse cara é pesquisador independente, mas cadê como é que se diz, o doutorado, o pós-doc, não sei o quê, a titularidade. E aí você coloca em descrédito, às vezes, uma determinada ideia em função de uma série de questões secundárias ao conhecimento. Então a gente poderia até inferir que existe uma objetividade real e uma irreal. A real no sentido de que ela realmente comprova, falseia fatos verídicos, e a irreal é que é uma objetividade torta. Pseudo-objetividade. Por exemplo, uma questão aqui, a gente tem os nossos próprios sentidos, eles dão a impressão de que a matéria é muito real, né? Que tudo é muito sólido. E que a realidade é isso aqui que a gente está vendo. Se você se basear só nos seus sentidos físicos, você vai falar que a realidade é material. Mas essa é uma visão pequena. Entendeu? Então, por isso que a questão da verdade ela é complexa. Porque... E, de novo, você questiona até o próprio... Você vê também a limitação do próprio empirismo. Exato. Do próprio empirismo. Pegar esse exemplo que você trouxe. Você pode chegar aqui e falar assim, olha, está um silêncio total. Certo? Mas o seu cachorro pode estar ouvindo o som. Porque ele está num outro nível. Vocês sabem disso, né? O apito de cachorro, o humano não ouve. Então, na verdade, não tinha silêncio. O seu cachorro está ouvindo. Se você fizer aquele apito que o humano não ouve, naquele nível, o seu cachorro vai ouvir. Então, ele vai falar assim, tinha ou não tinha silêncio? Quer dizer, você está percebendo a realidade como silenciosa naquele contexto. Mas, na verdade, não está. Não é. Não é. A mesma coisa de cor, né? Exato. A gente está vendo aqui certas cores, mas tudo depende também do seu aparelho aqui, ó. Oftalmológico. Não, exatamente. E tudo é uma questão também de distância. Por exemplo, você olha a parede de longe e você fala, nossa, aquilo está branquinho, está tudo limpo. Você começa a se aproximar, não está. Tem uma mancha aqui, tem uma imperfeição aqui. Então, veja, só a questão da proxêmica e do distanciamento somático do objeto de pesquisa, isso já muda tudo. E nesse caso tem o background, né? Porque um arquiteto nunca vai achar uma parede limpa. Não, porque ele está acostumado a lidar com isso, ele enxerga nuances, distorções e aspectos minuciosos de uma simples parede branca. Claro. Para ele não vai ser. E é a mesma coisa em relação a quem está pesquisando uma área. Os próprios esquimós, isso. Eles têm vários níveis de branco. Exatamente. O que para a gente reconhece, é branco. Se eu não me engano, agora eu não lembro o exato número, mas parece que é tipo 20 e poucos tipos de branco. São 30 e poucos. São vários. 30 e 36, 37. E que eles realmente enxergam a diferença. E nós, como não... Aí, ó, de novo, o processo conceitual. A gente tende a colocar como se uma única coisa, ou poucas variações. A gente ainda tem, né? Branco gelo, branco não sei o quê. Branco neve, branco gelo. Enxergar brancos que a gente não enxerga. Devido ao aspecto também conceitual, né? Fora outros aspectos de limitação de experiência. Então, acho que isso aí são pontos importantes, né, para a gente considerar. Mas olha só, aqui é questões vindo de Vitória, Espírito Santo. O sofismo originário parece indicar a argumentatividade desgarrada da experiência, que é exatamente a chave de ponta da Conscienciologia vieiriana. Outro sim, a observação isenta, fatologia, quinta linha, inexiste. Por favor, comentar, professor Ferrari, a assunção da possibilidade de haver mais de uma escola de Conscienciologia. Gratidão. Peraí, a questão que ele citou no verbete está onde? Fatologia, quinta linha. Deve ser a quinta linha. Qual que é a questão? Página 12. Página os questionadores 12. Dos dogmas considerados... Não. Ele fala da observação isenta. Aí, ó. Quinta linha, observação isenta e não contaminada por preconceitos. Tá, mas aí ele fez uma conexão com essa questão Ele coloca que dos argumentos sofistas. Uma observação isenta. Não, isso eu discordo. Primeiro que eu não acho que essa conexão de sofistas, como tendo uma conexão, ele falou que é vieiriana, eu não acho que é isso, como se fosse uma argumentação desvinculada da prática. A Conscienciologia é totalmente o contrário disso. A tua experiência tem que fundamentar a tua argumentação. Então, eu não entendi o que ele está falando. A experiência
é a chave de ponta da Conscienciologia proposta pelo Valdo. Isso Ah, ele fala. tá. Já o sofismo, que dá ênfase, que é a retórica, Aham. não necessariamente estaria preso à experiência. Ah, que tá. é algo que é a chave, ou o pilar da Conscienciologia. Nessa linha, ele coloca duas... É porque tem várias coisas aqui, né? Sim. Ele coloca, a opinião dele é que inexiste observação isenta. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto para o seu comentário é se você considera, você queria o seu comentário sobre haver a possibilidade de ter várias escolas de Conscienciologia. Olha, eu acho assim, Linhas, né, dentro da essa questão da isenção, da observação, ela entra naquilo que a gente estava falando de probabilidade. Você não vai ter, às vezes, uma observação 100% isenta, mas se você chegar em 90%, 80%, já está muito bom, entende? Então, assim, é essa questão da probabilidade. Agora, também se a gente achar que não tem isenção, ou você não acerta nessa questão do conhecimento, então esquece, então joga a toalha, porque o conhecimento não é possível. Eu estou de pleno acordo com o Fábio. Eu acho um pouco aí, para quem está precisando, para pensar, fica muito um raciocínio binário, até essa questão da objetividade. É claro, você vai sempre trabalhar com percentual, mas se não, assim, então não tem nunca isenção. Como se fosse ou tem ou não tem. Agora, Dentro daquele contexto, só concluir o raciocínio. Dentro daquele contexto, aquilo já é considerado uma isenção significativa, válida e tal. Porque senão é muito binário. Ou tem ou não tem. Não, peraí. Qual é o nível de isenção? Qual é o nível, Qual o nível de isenção? Você pode considerar. É igual no direito. Você vai falar assim, o cara vai julgar com... Claro, ele é humano, uma consciência, ele vai ter problema ali, nunca vai ser 100%. Mas, se ele tem vínculo com o réu, esse você tem certeza que a isenção vai ser muito difícil. Então, é o princípio da suspeição. É ideal que ele não faça aquele julgamento. Então, você tem caso, a gente tem que ter essa flexibilidade, igual a objetividade que a gente estava falando. Ora, você vai usar um remédio. Você quer pesquisa objetiva naquilo. Claro. Você não vai agora chutar o balde, não existe objetividade. E outra coisa. Existe, ué. Por exemplo, você... Estão muito tudo ou nada. Isso aí tem um pouco da questão ideológica, né, que se diz hoje. Que não importa, tudo tem um viés ideológico. Esse pensamento. Agora existe um outro viés de análise que, o processo é autoevolutivo. Então não tem como eu me isentar do meu processo, da minha holobiografia, na minha análise dos fatos. Exatamente. Isso não tem como. As verdades são relativas de ponta, mas são relativas. Isso. Mas veja, o que você falou aí, por exemplo, senão a gente cai num ceticismo também que começa a negar o conhecimento. E esse é o problema do ceticismo radical, que a gente estava falando no início. A dose, o remédio, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, você começa... Questão, por exemplo, você tem um para-banho de energia, você sente o banho de energia. Isso é objetivo, você percebeu isso, entendeu? Isso não é relativo. Então, assim, se você começa também a questionar tudo no seguinte sentido, de te levar para uma coisa de eu não sei se isso é verdade ou não, você também... Paralisante. É paralisante. E outra coisa, você fica esterilizado, você não caminha. Eu não sei se foi uma projeção. Não, mas você tem que saber alguma coisa, entende? Então... É só falar o seguinte, todo mundo aí, por exemplo, você admite que as pessoas morrem? Você vai questionar isso? Você acha, então, não, isso pode ser uma ilusão? A consciência, não. Mas o corpo, esse corpo físico, Tanto que se diz que é a única certeza, né? O pessoal diz que a única certeza é a morte. Então, eu garanto que hoje, aqui, eu vou fazer uma afirmação. Todo mundo que está aqui nessa sala, vou só restringir aqui, todo mundo que está nessa sala, considerado humano, veio de um homem e de uma mulher. Garanto que teve um pai e uma mãe. Essa é difícil refutar. Vai ser difícil refutar um negócio desse, para com isso. Agora tem outro aspecto da ciência e da pesquisa que é muito interessante, que é assim, essa questão de o cientista, ele quer provar o resultado dele. Se ele chega a ser um resultado diferente, ele não aceita, ele quer provar o resultado dele e vai buscar os referenciais que vão para aquilo. E existe o oposto, que é o pesquisador de fato independente que chegou a um resultado diferente e diz assim, não, isso está errado, porque tudo indica que isso não pode acontecer em várias pesquisas, mas ele muitas vezes está certo, ele chegou àquele resultado... Mas é por quê?
Fala aí. Às vezes a pesquisa está enviesada, né, como a gente fala. Então, você tem, às vezes, já ali interesses secundários ali na pesquisa. Mas tem um ponto interessante, até um livro que eu estava lendo essa semana. Na verdade, é um livro que eu vou apresentar agora no PAI, domingo, a aula no PAI, que é Como Pensar Claramente, né? E ele ressalta, você vê como é que a lógica da ciência, ela também induz, muitas vezes, para esse viés. Dificilmente você vê artigo publicado em revista científica daquele experimento que não confirmou a hipótese. Você geralmente vê, e os pesquisadores vão publicar aquilo que confirmou uma hipótese que ele estava fazendo a pesquisa. E só vai publicar por causa disso. Se não, porque isso também é conhecimento. Olha, não confirmou. Mas assim, todo mundo só quer confirmar as hipóteses. Então você vai ver que 90 e poucos % dos artigos são quando tem confirmação da hipótese. Se Então, não tem, não é publicado. Mas eu acho o Taylor Tertuliano tinha perguntado alguma questão sobre as várias conscienciologias. Isso, era outro ponto. Como que é? Pode repetir? Ele quer que você comente a possibilidade de haver mais de uma escola de conscienciologia. Olha, eu não sei se tem relação direta com isso que você está falando, mas, por exemplo, tem um verbete que chama holofilosofia. Esse verbete, para mim, ele já mostra o potencial da conscienciologia de cosmovisão da conscienciologia, entendeu? De você estar avaliando várias vertentes, por exemplo, dentro da área da filosofia, e vendo o que serve ou não, entende? Agora, várias abordagens, cada pesquisador, ele já é um... Eu acho que isso é inevitável, qualquer linha de conhecimento. Isso aí eu vejo que, primeiro que a ciência, ela é um desenvolvimento como campo científico livre. Então, vai ter, com o passar do tempo, alguns que vão determinar, olha, eu acho que essa é a melhor teoria para explicar o serenão. O outro vai achar que é outra. Não adianta achar que a gente está no início, ainda são poucas. Mas você vai ter, e já existe, na verdade já existe, você tem várias instituições hoje que não são ligadas oficialmente, por exemplo, à conscienciologia, a questão da Unicim, por exemplo. Tem hoje várias instituições, você entra na internet, você tem muita gente falando de conscienciologia. São linhas, exatamente. Vai ver, aí eu acho que é aquela questão de diferenciar a ciência do ponto de vista de conhecimento e questões institucionais, né? Então, mas é que dentro dessas instituições você tem linhas de conscienciologia, ou que chamam de conscienciologia, um pouco já diferenciadas. A partir do momento que a conscienciologia ganhou um status, um nome, uma representatividade, outras abordagens, às vezes tendenciosas, se apropriam do termo conscienciologia. Eu, por exemplo, achei na internet uma conscienciologia cristã. Entende? A absoluta negação no próprio nome da conscienciologia. Só tem que ver porque o termo conscienciologia já veio de antes. Então, às vezes, tem isso. O Valdo propôs, enquanto ciência, mas o termo, até no direito, foi utilizado antes. Agora, estudo da consciência. Tem gente mais antiga do que eu aqui, você, Loche, na conscienciologia, né, a Fafá. Parece que lá em Porto Alegre já tinha o IPC, que estudava conscienciologia, e que não era ligado ao IIPC, né? O IIP. Tinha, tanto que depois o pessoal acabou fazendo a fusão dentro da conscienciologia hoje aqui, né? Muitos estão aqui. Era o IPC, chamava IPC, tinha. Mas eu acho que a pergunta, eu acho que ela não é em termos, não sei, né? Pelo menos foi o que eu entendi, necessariamente institucional. É igual como, eu acho que a pergunta que a pessoa está falando é igual como ocorre na psicologia. Que tem várias maneiras, né, visões de homem, no caso seria visões da consciência. Mas tem várias teorias sobre serenão. Mas tem várias. A teosofia já fazia isso. Mas a conscienciologia já tem as especialidades, né? Não, mas linhas. Por exemplo, você pode ter lá uma especialidade que é o estudo da proexologia, que é a minha área. Você pode ter dentro dos pesquisadores de proex uns que vão adotar uma teoria sobre identificação da proex e outros vão abordar outra. Então começa a ter uma linha... mas aí são abordagens diferentes dentro de um tema de pesquisa. Eu acho que isso é natural. Não, claro, com certeza. Por exemplo, desenvolvimento vão ter... Com certeza. Por exemplo, dentro da projeciologia, cada pesquisador vai enfatizar alguma coisa, às vezes até com base na experiência que ele tem mais, entende?
Então isso aí A pode... questão Isso é são os saudável. pilares de pesquisa, né? Os pilares da ciência. Agora uma última, dois itens aqui finais. Ao mediador e ao autor. Então mandou para nós dois. Também vindo de Vitória, Espírito Santo. Colegas, sabemos bem que a ideia de científico tem seus limites, inclusive o dogmatismo científico. Então, dentro das psicologias, a referência de escolha profissional pelo psicólogo não precisa necessariamente incluir o critério de evidências científicas. Nesse caminho, as interpretações são inevitáveis e até saudáveis. Não apenas Vygotsky, mas também Foucault e o próprio Jung, devido à complexidade das obras, permitem várias leituras. A própria Conscienciologia está nesse campo complexo em aberto. Quer comentar? Ele está falando da questão de leitura de uma ciência. Que para escolher a linha não precisa ser necessariamente incluir o critério de evidências científicas e tal. Por exemplo, o Jung, muita coisa ali, ele falava até em religiosidade, né? Mas é porque ele não tinha desenvolvido uma ciência que conseguisse abarcar determinadas experiências que já saíam daquele padrão, né, do processo mais comum ali, né? Então, a pessoa acaba usando outras abordagens, a questão da mitologia, por exemplo, dentro do Jung, foi o recurso que ele usou para poder acessar certos assuntos que ele não estava conseguindo encaixar numa visão mais positivista dentro da psicologia, né? Agora veja, eu particularmente discordo aí do Tertuliano. Acho sim que deve ter o critério de evidências. Agora, é claro que você vai ter para cada área um tipo de evidência que é admissível. Você tem isso em vários contextos. O que é uma evidência na psicologia pode não ser uma evidência para a física. O que é uma evidência para a projeciologia, vamos pegar a projeciologia, pode não se aplicar ao objeto de estudo na proexologia, que é o estudo da proex. Por exemplo, na projeciologia ou na ectoplasmia, você pode fazer experimento em laboratório, fazendo mensurações, né, fisiológicas, uma série de coisas para pesquisar o ectoplasma. Como é que você vai fazer isso com proex? Não dá, o objeto é de outra natureza. Exato. Consequentemente, o tipo de evidência vai ser de naturezas diferentes. As evidências da projeção são diferentes das evidências da proex. Só para pegar aí. Claro. Mas o que eu defendo em ambos, tem que ter evidências. Você tem que chegar ao consenso ou propor o que é evidência. Senão você fica na crença. Mas mesmo que essa evidência seja uma auto-evidência, claro. uma auto-pesquisa, no caso. Claro, por exemplo, né? sonho, ninguém prova sonho. Nem a ciência convencional prova Exato. sonho. Todo mundo admite sonho porque vivencia. Lógico. Então é uma evidência intraconsciencial, mas Claro. tem uma evidência. Tem uma evidência. Tem uma evidência. Aquele caso que a gente estava falando, você sente um para-banho de energia. Isso. Um amparador foi lá e te deu um banho de... Isso é objetivo, você sente isso é real, isso não é uma imaginação. Não. E você tem que admitir isso como uma evidência. Justamente. Entende? Você considera aquilo uma evidência, mas foi baseado. Você não simplesmente do nada. Sim, você não inventou aquilo. Você não inventou. Agora existe uma ciência que cuida disso, que é a estatística, né? Porque a estatística, por exemplo, o efeito placebo, 30%, é uma evidência. Não, mas, a estatística mas é uma num evidência aspecto. estatística. Não, mas num aspecto, não é em tudo. Porque ela só consegue trabalhar com aquilo que é quantificável. Mas você tem, o que eu ia falar para ele aí na sequência que ele entra, é possível várias leituras, várias interpretações, sim, seja a obra de Foucault, Vygotsky e outros, mas o problema essas interpretações, elas têm que estar evidenciadas. E aí não é só estatística. Por exemplo, a semiótica estuda como você tratar uma interpretação de maneira fundamentada, e aí sim pode se aplicar tanto a semiótica para diversos autores, quanto para o próprio parapsiquismo. A questão da exegética estuda o processo da interpretação bem fundamentada. A hermenêutica também estuda o processo da interpretação bem fundamentada, e em alguns casos também a estatística. Então, volto a falar. Sim, deve ter evidências, sejam evidências do ponto de vista da hermenêutica, ou para-hermenêutica no nosso caso, da parasemiótica, mas não ausência de evidências assim. O que se discute qual é a natureza dessas evidências. Então eu vejo dessa maneira. E essa questão de evidência, ela tem que estar sempre ligada a um fato
ou um parafato, né? Porque toda ciência se baseia em fatos. Só que quando a gente fala em ciência conscienciológica, você entra em questão, entra em questão os parafatos. Mas mesmo a ciência psicológica, ela já complexifica isso, né? Porque tem uma série de fenômenos que ocorrem às vezes numa terapia, por exemplo, que eles são da intersubjetividade, né? E esses fenômenos, eles não são físicos, não são observados, muitas vezes por de transferência e contra-transferência é da intersubjetividade. Exato. Né? E o inconsciente, qual é a evidência do inconsciente? Né? Não, porque aí é teoria, né? É uma tentativa de explicar um fenômeno. Mas esses fenômenos da transferência, por exemplo, eles são reais, isso não é uma invenção. São reais. Então você tem esses aspectos. Agora ele aqui continua falando o seguinte: sugiro acrescentar a noção de ilusão multidimensional na antonimologia. Lembro que o termo ideologia é frequentemente mal utilizado, pois tudo em alguma medida é uma ideologia. Ok? Uma sugestão aí. Tá. Obrigado. Jacqueline, você quer falar? Alô? Vai falando. Só se você pode explicar um pouco sobre na parafatologia, última linha, as inspirações extrafísicas tratadas com criticidade. Muito bom. Ah, tá. Isso aí é aquilo que, essa condição de você, mesmo tendo um processo de inspiração extrafísica, você ser crítico em relação àquilo, né? Porque às vezes a pessoa ela tem uma inspiração e aí ela faz uma interpretação em cima daquilo e nem sempre aquela interpretação é correta. Você estava falando de hermenêutica, né? Tem a para-hermenêutica, né? Que a gente precisa desenvolver. Ou hermenêutica parapsíquica. Ou hermenêutica parapsíquica. Então, você, por exemplo, dando um exemplo assim meio grosseiro, mas a pessoa sentiu uma energia em determinado momento. Aí essa energia está sinalizando para eu fazer aquilo. Será que é isso mesmo? Entendeu? Então, esse desconfiômetro que a gente tem que ter, sabe? Essa criticidade no processo da parafenomenologia, para você saber. Ou eu tive uma projeção com uma determinada situação. Então isso quer dizer que é para eu tomar essa atitude. Será que é para tomar aquela atitude mesmo? Entendeu? Então, tudo isso a gente tem que estar muito crítico. Eu lembro, a gente esperava o Valdo, né, na hora da tertúlia. Depois isso virou na hora do almoço ali. Às vezes ficava esperando e com o passar do tempo foi criando a necessidade de fazer a mini tertúlia. Mas antes acontecia da gente ficar ali esperando abrir para o almoço, né, o restaurante ali, e ele já começava a falar e foi juntando gente. Uma dessas vezes ele comentou que ele deu contra num amparador. E não foi nem de inspiração. O amparador chegou, falou um negócio para ele e falou, não é assim, por isso, naquele dia lá. E por quê? Porque ele tinha mais experiência do que o amparador que estava dando a sugestão para ele. Posso falar então, isso? olha o ponto que a gente tem que chegar, porque nessa noção com o amparador, muita gente ainda tem uma certa reação um pouco religiosa de o amparador falou, a consciex falou. Agora o Valdo falou literalmente para ele, não, eu dei o contra, porque nesse campo eu tenho mais experiência que ele e mostrei para ele que ali aquela sugestão não era correta. E você vai falar, o amparador estava mal intencionado? Não, e era amparador dele. Não, dentro disso que você falou aqui tem a dúvida, o que você pode argumentar com a relação? A dúvida é o privilégio da sabedoria. É a frase, né? A frase essa questão, sempre colocar em dúvida. Não quer dizer que você vai ficar duvidando de tudo, mas pelo menos você se permitir a dúvida, né? Será que é isso? Será que não é? É o questionamento. Né? Então, a dúvida, nesse ponto, ela é exaltada dentro do ceticismo, né? Mas é aquilo, como a gente falou antes, tem que ter um limite para isso. Nós vai viver em dúvida de tudo também. Aí não dá certo. Existe o oposto. Não sai do lugar. Existe o oposto, né? Que os ignorantes, eles têm mais certezas absolutas. É nessa linha da certeza que eu queria perguntar também na citaciologia, na primeira linha, a segunda citaciologia, certeza, servidão, que você colocou. Se você pudesse falar um pouco mais. Isso é uma citação. Isso tem relação àquilo com que o Losch falou no início lá do processo do fanático. Né? O fanático, ele tem certeza.
Você não Entende? vê o fanático com dúvida. Então, assim, como para você servir, você abaixar a cabeça e servir, Ah, servidão nesse sentido. servidão nesse sentido, entendeu? Você não pode ter dúvida. É. Se ele começa a questionar, mas será que está certo? Não tem, aí já sai da servidão. E Tá. por isso que ele quer destruir quem discorda. Por que os fanáticos querem destruir? Né? O homem bomba, por exemplo, ele estava falando do extremismo. Porque para ele não é suficiente ele te ignorar, você que está discordando dele. Porque a sua existência Coloca começa dele. a trazer dúvida para a certeza dele. É. Então o que ele tem que fazer? Acabar com você. Porque aí acaba com a dúvida. E existe outra condição que assim, ó, que a certeza é a base do apriorismo. Porque se você já fez a escolha por um Perfeito. ponto de vista, você não se abre para outras possibilidades. Exato, exato. Agora, Essa- por outro lado, a gente precisa ter um ponto de foco, né? Então, esse limite... Esse é o É paradoxo. haver ponto, é haver ponto. Esse novo aquele negócio, né? Mas esse é o 100%. Mas da coisa. esse é o paradoxo do ceticismo. Sim, sim, entende? exato. Porque É um radical e a demais. questão do remédio que a gente estava falando, é a Isso, questão de perfeito. dosagem. Mas esse de novo. Algumas coisas você vai ter dentro daquele limite, você vai ter a certeza. Eu garanto que se você quiser sobreviver até o mês que vem, você vai precisar almoçar. Garanto, comer alguma Essa certeza coisa. é inquestionável. Se alimentar, eu te garanto. Eu tenho certeza disso. Bom, Dormir- dá até mais prazo. dormir Que vem. também. Dormir também. Sim, eu posso não Entendeu? almoçar, só jantar, mas de qualquer maneira a alimentação Agora, é existem necessária. graus, dependendo do tipo. Isso é tão sério, de novo esse negócio do certeza, servidão. Eu me recordo uma vez na faculdade, enquanto professor, eu fiz uma atividade que os alunos tinham que questionar determinadas crenças, né? E a gente estava falando se Deus existe ou não e tal. Mas ali o foco era o atitudinal, como é que você lida com isso. E aí, na discussão, um aluno chegou e falou, não, professor, para mim é inadmissível, eu acredito e acabou. Eu falei, mas você já pensou se você estiver errado? Né? Eu coloquei esse questionamento. Ele falou, eu dou um tiro na cabeça. Ele falou isso no meio da turma. Para ver o nível do medo da dúvida. Foi aí que eu comecei a ver que às vezes a pessoa ela tem medo da dúvida. Isso é muito Exato. sério, uma espécie de dubiofobia. Então, assim, para ela não consegue suportar a angústia de não saber. É melhor saber algo que não necessariamente seja verdadeiro, Sim. mais do que você ter um vácuo. É interessante, sério. porque eu isso vi é a direto, base. não me contaram, né? eu Sim. vivenciei. É a base é onde a pessoa pisa. Ela tem a sensação de que tiraram o chão dela, né? Então aquilo se transforma E é interessante isso, Locha, porque as pessoas muitas vezes vão no consultório querendo saber qual é a causa do seu problema. E muitas vezes essa causa é real, né? E a pessoa, a hora que dão uma resposta, a pessoa respira aliviada. Ok, já preencheu a lacuna que estava me deixando angustiado, vamos em frente, né? Mas o nosso cérebro, ele trabalha assim. Ele trabalha preenchendo lacunas, porque se alguém não chega ao jantar, a gente quer saber o que aconteceu. E cria teorias até que uma delas resolve o nosso problema e a gente fica tranquilo. A gente acredita na historinha que nosso cérebro conta e fica bem. Perfeito. Não tem essas reações. Né? mas lidar com vácuo e com silêncio é interessante, né? Bom, Fábio, mais uma vez, parabéns pelo verbete. Acho que foi uma estreia em alto nível. Você falou com uma tranquilidade, né, domina o assunto, muito tempo estudando, mas também é professor de Conscienciologia experiente e esperamos que logo, logo você já compartilhe com outros verbetes. Eu acho que dentro dessa linha e outras mais, que você vem pesquisando há mais de décadas, e assim é muito bom. Né? Como eu disse no início, o Fábio é um dos caras do debate. Você vê que a sua discussão, até mesmo ao teletertuliano, que a gente agradece, que em função do que a gente estava falando aqui, já mandou uma pergunta em cima. Então, esse holopensene, né, de mexer com os cérebros, né, com os paracérebros, de promover a discussão, isso é muito positivo do ponto de vista da assistência mental somática. Né? Isso Sim. você faz muito bem. Eu que agradeço aí, Locha, a todo mundo aqui, a toda a equipe, e a toda a equipe que me ajudou também aí nesse verbete, com as indas e vindas do verbete aí, o pessoal da Enciclosapiens, a professora Miriam Kunz, que me ajudou também bastante, teve muita paciência nesse tempo todo. Então é isso, tá? Estou muito grato aqui em estar participando aí desse evento aqui, e
esperamos dar continuidade aí. Excelente. Então, eu quero agradecer também aqui a equipe da Enciclo Sapiens, a Marilux e o João, que estiveram então aqui hoje pela Enciclo Sapiens. Agradecer a equipe de suporte técnico, a nossa filósofa Sofia e o nosso amigo Robson. Agradecer também os tertulianos e tertulianas que estiveram aqui presentes, participando, atuando, e os teletertulianos e teletertulianas que nos assistiram, que enviaram questionamentos, e, obviamente, agradecer aos amparadores extrafísicos por mais essa tertúlia. Muito obrigado e vamos às nossas comunicações finais. As pontuações da tertúlia de hoje são 11 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 10 perguntas online. Temos 3 convites. O João Melo com o curso de campo Desperticidade, a Marilux com o curso de campo Pangrafologia Verbetológica e eu, Sofia, com o curso Consim Cobaia. Olá, boa tarde. Eu venho divulgar o curso de campo Desperticidade, que acontece nos dias 27, 28 e 29 de dezembro, aqui no CAEC. O curso ele inicia na sexta-feira à tarde, 3 horas da tarde, e termina no domingo, 5 horas da tarde. Lembrando que a desperticidade, a desassedialidade permanente total, ela é um requisito do completismo existencial para todo intermissivista. Segundo o professor Valdo, a autodesperticidade é o mega ponto de viragem evolutiva da consciência. Os professores epicons desse curso serão a professora Dulce Dal, o professor Hernani Brito e a professora Gisele Salles. O curso ele tem um valor de R$ 380, com 50% de desconto, né, saindo a R$ 190 para quem tiver mais de 65 anos. As inscrições elas podem ser feitas na recepção do CAEC ou pelo telefone 45 2102 1499. Obrigado. Boa tarde a todos. Mais uma vez, a Enciclo Sapiens vem até você para convidá-lo para o curso de campo Pangrafologia Verbetológica. Este curso acontecerá aqui no Mabu, na Cognópolis, do dia 29 a 31 de maio de 2020. Haverá desconto para quem se inscrever até dezembro e 50% de desconto a partir de 60 anos de idade. O epicons deste curso é Dulce Dal, Hernani Brito e Gisele Salles. Faça você parte também. A Enciclopédia da Conscienciologia é a melhor autoconfrontação para quem a compreende. Mais informações, www.enciclosapiens.org. Inscrições 45 2102 1499 ou caec@caec.org ou www.caec.org.br. Obrigada. Olá a todos, em nome da Conscius, lembramos vocês que nos dias 14 e 21 de dezembro, das 15 às 20 horas e 30 minutos, estará acontecendo o curso Consim Cobaia na sede da Conscius, no Discernimento, em Foz de Iguaçu. Nesse curso Consim Cobaia forma-se um campo interassistencial homeostático para identificação de trafores, trafares e trafais, através da autoavaliação de uma folha do livro Conscienciograma, que é o manual para conhecermos a nós mesmos. Informações e inscrições poderão ser feitas e obtidas através dos telefones, código de área 45, fones 2102-1460, o WhatsApp 9941460, ou mesmo através do site conscius.org.br. E até lá. Para amanhã, temos o verbete Otimismo Decisor.
da especialidade Decidologia, com o verbetógrafo Antônio Fontenelle. Gratos pela atenção e a participação de todos. Boa tarde e até amanhã.